Pessoal, então hoje vamos falar um pouco sobre algo que está em moda, né? Tivemos recentemente um youtuber que se converteu ao judaísmo, não sei muito bem a história dele, diz ele que era judeu e abandonou aquilo que ele dizia sobre satanismo, luciferianismo, agora está querendo palestrar em igrejas, né? Gerou uma grande polêmica porque ele ofendeu muitos bruxos, né? Muitas personalidades de grande importância no meio ocultista do Brasil, e ele gerou muita polêmica. E nesse vídeo eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão, o fetiche judaico, né? Pois bem, a questão judaica, né? Muitas pessoas buscam o judaísmo porque existe uma mística em cima em relação a Kabbalah, em primeiro lugar, e também porque o povo judeu seria o povo escolhido. O que é ser povo escolhido, pessoal? O povo escolhido nada mais é do que um povo que se diz o escolhido. E no final das contas, todos os povos ao longo da história se disseram os escolhidos, né? As pessoas em si, elas têm esse fetiche de ser o escolhido. É aí que nós vamos entrar em muitas contradições, né? Nós vamos entrar em delírios, né? Muitas pessoas se acham messias, se acham profetas, se acham especiais demais. E quando a gente se acha especial demais, seja por causa de nossas origens étnicas, porque o judaísmo, a princípio, é apenas uma origem étnica, tá? A religião, o judaísmo vem depois, né? Foi criado, o monoteísmo para o que nós conhecemos hoje foi criado posteriormente. O judaísmo não era judaísmo, existia o povo hebreu que praticava magia. O próprio alfabeto hebraico, ele vem do alfabeto fenício. Então, toda a Kabbalah que a gente fala, a Kabbalah judaica, a Kabbalah hebraica, ela vem dos fenícios. Então, tudo surge ali. E os fenícios eram os maiores bruxos, né, da história antiga, os mercadores, trabalhavam excelentemente com o povo do comércio. Instituíram, assim, um alfabeto que conta a cosmologia, a história da criação. E esse alfabeto é um alfabeto mágico de 22 letras que equivale aos 22 arcanos do que conhecemos hoje como tarô, né? O tarô de Marseille. E essas 22 letras também são 22 números. É aí que surge a Kabbalah. Mas a Kabbalah, ela ao longo do tempo, quando chegou para os hebreus, e os hebreus por sua vez começaram a escrever, começaram a criar aquilo, a mitologia, né, a mitologia judaica que conhecemos hoje, eles começaram a atribuir denominações para suas próprias escritas. Então, quando a gente fala de Kabbalah judaica, a gente está falando de Torá, né? A gente está falando do estudo em relação às escrituras e a análise, né? Nós temos em Miron, que é na Alta Galileia, onde eu morei um tempo lá. Eu morei em Tzfat e Miron é do lado. Lá temos a tumba do Rav Shimon Bar Yochai, e a ele é atribuído o livro Zohar. E é bastante interessante porque o Zohar, ele faz muitas referências cabalísticas, é o livro supremo da Kabbalah, e ele faz muitas referências às escrituras, né? Então ele vai encontrando ali, né? No Zohar tem as inscrições e os porquês, as contagens, a gemátria, como a gente chama, que no Ocidente conhecem como numerologia. Então a gente vai encontrando essas nuances. Então é assim que surgiu a Kabbalah judaica. E depois de algumas celebridades se meterem na Kabbalah, a Kabbalah se tornou pop. E muitas pessoas começaram a estudar a Kabbalah sem estudar a Torá, sem estudar as escrituras. Ok, então nós temos uma Kabbalah esotérica hoje em dia aqui no Ocidente, que não se conecta à Kabbalah, digamos, ocultista, né, dos hebreus. E aqui eu vou trazer 3 palavras em hebraico que vão resumir bastante essa questão do povo escolhido,
essa questão que atrai tanto as pessoas ao judaísmo, né, à conversão ao judaísmo. E essas três palavras, elas se unem, elas têm a mesma raiz, né, a mesma essência. Então, a primeira palavra é malach. Malach é anjo, mensageiro. Então, quando a gente está falando de malach, a gente está falando desses anjos que foram criados, normalmente entre o domingo e a segunda-feira, entre o primeiro e o segundo dia da criação. E aí também teremos a questão dos anjos caídos também, que são, na verdade, os daimons, na versão grega. E nós teremos o referencial, aquilo que nós vamos encontrar numa palavra que se chama Malchut. Malchut é reino, né? Malchut Shamaim, o reino dos céus. E também nós vamos ter a referência de Malchut como o reino da terra também, como o rei. E a palavra rei, ela vem de Melech, David Amelech, né? O rei David. Então, reparem como é parecida a palavra Melech e Malach. E nós vamos ter uma terceira palavra que é muito parecida também, que vem da mesma raiz, que é Melach. Melach é nada mais é do que sal. Então, a importância do sal para a alquimia é como se pudesse traduzir aquilo que já no hebraico tem, porque o melach, o sal, na alquimia medieval, na alquimia ocidental, é como se fosse um mensageiro, como se fosse aquele que une, que conecta, da mesma forma que melech, da mesma forma que rei. Então, o papel do rei sempre foi de conectar, de conectar o povo e fazer esse religare, que posteriormente a gente vai encontrar com os latinos, esse conceito de religião, né, de conexão. Então o rei, ele se tornará o mensageiro, um sal que unirá o povo, ou seja, as águas de baixo e as águas de cima. Então, esse estudo cabalístico que a gente está apresentando aqui, ele pode ser direcionado para o seguinte entendimento. Quando nós falamos que determinado povo é o povo escolhido, que vai existir um Mashiach, que vai liberar o povo, isso significa que esse Mashiach ele vai punir os outros. Então a punição ela acaba sendo encontrada também na mitologia de Sodoma e Gomorra, onde as pessoas se transformaram em estátuas de sal, né? De estátuas de Melach, porque elas olharam para trás e contrariaram as indicações dos malachim, dos anjos, que haviam dito que não era para olhar para trás. Então, a estátua de sal, ela simboliza muito esse desencarne, no caso dessa passagem mitológica de Sodoma e Gomorra, de que essa destruição ela seria feita para que não houvesse mais conexão. Então as pessoas se desconectariam, se transformariam, portanto, em estátuas de sal. Então é dessa forma que nós vamos adentrando no pensamento cabalístico, ocultista, que é muito profundo em Israel, muito profundo nas vertentes ortodoxas, né? E principalmente no meio Chabad, que Chabad é a junção de Chokhmah, B de Binah e o D de Da'at, né? Que a Chokhmah é sabedoria, Binah é inteligência e Da'at é conhecimento, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, essa é uma noção básica de Kabbalah ocultista, de Kabbalah oculta, Kabbalah judaica, que eu gostaria de passar, aproveitando para discutir essas questões, né? É muito complexo, pessoal, nós considerarmos o pensamento monoteísta como um pensamento justo. Estou dizendo aqui de forma sincera. O monoteísmo, ele separa muitas pessoas. O monoteísmo, a pessoa que segue o monoteísmo, com todo respeito, todos têm o direito de seguir o que querem, mas o monoteísmo, da forma como for instituído, ele separa as pessoas, ele coloca as pessoas umas contra as outras. Ele diz que o meu Deus é o bom e o Deus alheio não é. E se a pessoa ela erra com o meu Deus, ela será punida, pois o meu Deus é melhor, meu Deus vai salvar o mundo e todos serão julgados por ele.
E isso foi o motivo, o estopim para as guerras que nós começamos a ter à medida que as religiões passaram a surgir. Então, essa questão de Deus único, devemos tomar muito cuidado. Aqueles que acreditam num Deus único devem tomar muito cuidado para não ofender as pessoas, né? Muitas vezes ouvimos desaforos de pessoas que acreditam que exista um Deus único. Tudo bem, a pessoa pode acreditar, mas acreditar que esse Deus único ele escolheu um povo, que esse Deus único agora fez uma nova aliança, no caso do cristianismo, que seria a mesma coisa do judaísmo, só que cada um vai dizer que é o escolhido, depois o islamismo também, né? vai através de um malach, de Gabriel, ele vai a receber, né? Através do Corão, ele vai receber novas instruções, ou seja, a terceira religião revelada, e isso reflete o terrorismo que estamos vivendo no mundo, as tensões que tivemos ao longo da Idade Média com a Inquisição. Então, o verdadeiro sal alquímico, ele serve para conservar, né? A palavra salário vem de sal, que é o pagamento, era o pagamento antigamente, porque era mais fácil para conservar carnes e comidas com sal. Então o sal era muito importante, o sal era moeda de troca e ele servia para conservar. O papel do rei também, né, do Melech, também é esse, de conservar o bem-estar, conservar as finanças de um reinado. E também o papel do rei também era de ser um malach, um mensageiro, aquele que vai levar a população ao reinado, conservando as tradições, conservando as leis. A justiça está muito ligada ao sal, né, ao melach, porque a justiça, o símbolo do sal na alquimia, ele poderia se estender para uma balança, porque ele é a metade de um círculo, é um risco horizontal dentro de um círculo, então ele é a metade. Ele não divide, o sal não divide, o sal ele conserva, pois aquela demonstração dos dois lados que o risco horizontal faz é justamente uma maneira de mostrar que existe um meio círculo, que existe uma outra parte desse círculo, o yin e yang. Então, essa é a mensagem aqui, pessoal, e cuidado com as pessoas que mudam muito, né, com os pais santos, com os bruxos, né, com os gurus, com os mestres que mudam muito de opinião, muda muito de nome, muda muito de vertente do nada, e aí volta e vai e vem. Esses são bastante perigosos porque eles não estão transmitindo alguma coisa, né? Eles estão apenas jogando verde para colher maduro, atraindo o maior número de pessoas possível para poder manter, conservar de forma não honesta discípulos. E isso não é o papel do mestre. O papel do mestre é de conservar e não de salgar a vida dos outros. É o papel de fazer o intermédio entre o plano astral e o plano físico, ou seja, entre esse mundo das alegorias, que é o astral, e esse mundo da ritualística, o Malchut, né, o reino. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até mais.